Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 49. Após a aplicação de uma prova de matemática em uma turma de ensino médio com 30 estudantes, o professor organizou os resultados conforme a tabela a seguir. A nota mediana dessa prova de matemática é... Então temos aqui o número de estudantes e a nota. E a questão quer saber qual é a nota mediana da prova. O que é a mediana mesmo? Acho que convém revisar rapidamente. Se nós temos um conjunto de dados organizados sempre de forma ou crescente ou decrescente, a mediana vai ser aquele valor que está no meio. Então, por exemplo, se nós temos assim 3, 5, 7, 10 e 11, isso aqui está organizado de forma crescente, poderia estar organizado de forma decrescente também. A mediana é o valor que está no meio. Então, no caso, é o 7. Se nós tivermos, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, organizados já de forma crescente, nós temos aqui o número par de dados. Então, como eu vou determinar a mediana? Não tem um termo exatamente no meio. Então, nesse caso, quando eu tenho um número par de dados, eu pego a média aritmética dos dois que estão no meio. Então, eu tenho seis dados aqui, então eu vou pegar o terceiro e o quarto. E vou fazer a média aritmética. A média de 30 e 40 é 70 dividido por 2, 35. Então, a mediana, no caso, é 35. Então, aqui no caso, eu tenho 30 estudantes. É um número par. Para determinar a mediana, eu vou ter que pegar a nota do 15º e do 16º e fazer a média. Aqui a tabela já nos traz as notas de forma crescente. Então, nós temos que 5 tiraram nota 3, 10 tiraram nota 6, 7 tiraram nota 8 e 8 tiraram nota 9,5. Então, o 15º estudante vai ter tirado nota 6, certo? Porque eu vou ter 5 aqui, mais 10 vai cair bem no 15º, vai ter a nota 6. E o 16º estudante vai cair aqui, certo? Que vai ter nota 8. Então, eu tenho que pegar a média de 6 e 8, né? 6 mais 8 dividido por 2 é igual a 7. A alternativa B. Vamos para a próxima e última questão. Questão 50. O gráfico abaixo representa a quantidade de dados armazenados no mundo inteiro em zettabytes. Com base nos dados do gráfico, considere as afirmações abaixo. Então, o gráfico está aqui ao lado, na verdade. Temos em cada ano a quantidade de dados em zettabytes. Zeta, se não me engano, significa 10 na 21ª potência, ou sextilhão, nós diríamos. Vamos analisar então. 1. Em relação a 2019, a expectativa é que a quantidade de dados armazenados cresça mais de 20% em 2020. Então, em 2019, nós temos aqui 30 zettabytes. Em 2020, a previsão é de que nós chegamos a 40 zettabytes. Isso é crescer mais de 20%? Ora, quanto é 20% de 30? 20% de 30 é só multiplicar 30 vezes. O que é 20%? É 20 dividido por 100, que é 0,2. 30 vezes 0,2, isso é igual a 6. Então, se crescer 20%, nós vamos chegar no 36, certo? Mais 20%. Ou seria só multiplicar o 30 por 1,2. Então, vai crescer mais do que 20%, porque a previsão é de que chegue no 40. Então, aqui é verdadeira. 2. De 2017 a 2019, em termos percentuais, a quantidade de dados armazenados cresceu mais de 100%. Cresceu mais de 100%. Crescer 100% significa dobrar. Então, aqui está dizendo que mais que dobrou. Ora, de fato, em 2017, nós tínhamos aproximadamente aqui 13 ou 14 zettabytes. Vamos colocar 14, né? Não dá para ver exatamente aqui. Em 2019, nós temos 30. Então, de fato, mais do que dobrou. O dobro de 14 é 28, chegou no 30, então mais do que dobrou. Cresceu mais de 100%. Então, verdadeiro, que nós já poderíamos então descartar a A, a B, a C. Então, ficamos... Não adiantou muito no caso aqui eliminar as alternativas. Nós temos que analisar a última igual. 3. Em termos percentuais, pode-se afirmar que a quantidade de dados armazenados cresceu mais no período de 2012 a 2016 do que no período de 2016 a 2019. Então, 2012 nós tínhamos aproximadamente aqui 3 zettabytes. Em 2016 nós chegamos a aproximadamente aqui 12 zettabytes. Aproximadamente.
Então, no caso aqui, multiplicou por 4, quadruplicou, ou ainda, quadruplicar quer dizer crescer 300%. Assim como dobrar quer dizer crescer 100%, triplicar é crescer 200%, quadruplicar, aliás, triplicar é crescer 200% e quadruplicar é crescer 300%, certo? Às vezes a tendência é pensar que duplicar é crescer 200%. Não, é 100%. E da mesma forma, quadruplicar quer dizer crescer 300%. Não podemos confundir isso. Então, aqui nós temos um aumento de 300%. E agora, no período de 2016 a 2019. Em 2016 nós tínhamos aqui 12, em 2019 nós temos 30. Isso é um aumento menor, menos que triplicou, certo? Porque triplicar, se tivesse triplicado, nós chegaríamos no 36. Se tivesse triplicado, mas menos do que triplicou. Então, de fato, né, a quantidade de dados cresceu mais percentualmente de 2012 a 2016 do que de 2016 a 2019. Aqui cresceu 300% e aqui não chegou nem a triplicar, então não chegou nem a crescer 200%. Então a alternativa, aqui a afirmativa 3 é verdadeira também, a alternativa E, que é a correta. Ah, mas eu gostaria de saber exatamente quantos por cento aumentou do 12 para o 30, de 2016 para 2019. Bom, há duas maneiras principais de se fazer isso. Muitos gostam de fazer uma regra de 3, em que 12 é o 100% e 30 é x. Então, multiplicando em forma de x, é uma regra de 3, nós vamos ficar com 12x é igual a 30 vezes 100%, 3.000%. E, portanto, x é igual a, fazendo a divisão, 250%. Eu prefiro simplesmente dividir. 30 dividido por 12, 30 sobre 12 é igual a, simplificando por 6, nós vamos ficar com 5 sobre 2, que é igual a 2,5. E 2,5 é igual a 250%. Isso significa que cresceu 150%, certo? 150%. Porque é o 100%, que é o próprio 12, mais 150%, que é aquilo que cresceu. Bom, era isso por esse vídeo, espero que você tenha entendido e até o próximo.